irmãos, conforme nós anunciamos, o apóstolo desse domingo, na nossa campanha dos provedores, é o pastor Daniel. Paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Que bom. Fico feliz. Antes que eu me esqueça, trouxe para vocês um abraço do pastor Edivaldo, lá da nona igreja, da pastora Andréia, minha esposa, que não pôde estar presente porque está servindo lá. Então, sintam-se abraçados, a pastora Sueli, a pastora Príscila, Jonas. Eu fico muito feliz pelo convite de estar aqui presente, de servir com vocês. Me sinto muito honrado, realmente. E trago uma palavra da parte de Deus para cada um de vocês. Sempre que eu sou convidado, e eu não sou muitas vezes convidado, porque eu gosto de servir em casa, viu, gente? Mas quando sou convidado eu vou com muito gosto, com muita alegria. E sempre que sou convidado eu procuro buscar de Deus qual é a palavra para o povo qual eu vou anunciar. Então, essa palavra é muito para vocês, para esse local. Então, que Deus abençoe todos nós. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eterno Senhor, Criador de todas as coisas, coloco, Senhor, a mim diante de Ti, Pai, para Te servir, Senhor, e peço que pela Sua misericórdia, Senhor, o Senhor me use como canal, como porta-voz de Ti nessa noite aqui, Senhor, para o Seu povo, Pai. Que a palavra dispersada aqui pelo Senhor possa alcançar, Senhor, de modo prático a cada coração, a cada vida aqui presente, Pai, e que seja uma palavra de bênção, uma palavra de crescimento para cada um, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 28. Talvez seja o livro mais difícil da gente abrir, né? Porque ele está bem no comecinho, a gente demora um pouquinho a encontrar. Amém? Diz assim: e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Muitas vezes, quando nós vamos começar qualquer coisa, todas as vezes nós oramos, não é isso? Buscamos a presença de Deus para aquilo que a gente vai fazer. E aí, então, a gente é habituado a procurar a bênção de Deus para aquilo, não é mesmo? A gente vai buscar a bênção de Deus para fazer qualquer coisa que a gente vai fazer. Isso é bom, isso é ótimo, é necessário, é assim que tem que ser. E ao longo do desenvolver disso, nós continuamos procurando a bênção de Deus, não é mesmo? Às vezes a gente até fala assim, olha, se o Senhor me abençoar, eu vou levar uma oferta na igreja. Diferente, uma oferta especial. Eu já fiz isso um monte de vezes, vocês não? Já fiz várias vezes. Mas quando eu leio esse versículo, eu entendo que a gente vive um problema. A gente vive esse problema. Porque a pergunta é assim, a gente quer ser abençoado por Deus, não é? Você gostaria de ouvir Deus falando, eu te abençoo, Deus, diretamente Ele, assim? Amém? Olha que bom, né? A gente gostaria. Mas a gente ouviu. Não é o que diz lá? Gênesis 1, 28 diz assim, ó, eu vos abençoo. Quem está dizendo aqui? É Deus.
É Deus dizendo. Não é nenhum discípulo contando uma história. Não é Paulo escrevendo uma carta. É Deus contando, para ser muito exato, né? É Deus contando para Moisés, no Monte Sinai, o que ele falou para Adão. Obrigado, irmã, Deus abençoe. Que é exatamente o que ele falava para a humanidade. Ou seja, para você nessa noite. Eu vos abençoo. Não é isso? Então parece que a gente não entende, mesmo quando a gente fala com clareza assim, ó, Deus disse, eu vos abençoo, a gente leva um certo tempo a entender que a gente já tem a bênção de Deus para as nossas vidas. Não é mesmo? Deus foi muito claro lá, ele diz, eu vos abençoo para quê? E aí é que eu entendo que está o ponto. Às vezes nós não prosperamos no que fazemos, não por falta da bênção. Não prosperamos porque estamos fazendo e buscando do modo errado. Porque ele disse assim, eu vos abençoo, e disse, seja fecundo e multiplicai. Não é isso? Domine sobre toda a terra. Aqui ele foi descrevendo, né, peixes, aves e terra. Mas não é para a gente dominar sobre todas as coisas? Não é isso que ele diz aqui? Nós acreditamos em Deus? Ufa, que bom, né? Nós cremos em Deus. Nós cremos no nosso Senhor que nos criou, que nos formou desde o ventre das nossas mães. E buscamos uma bênção que já temos, que Ele mesmo diz que temos. Mas então como a gente tem que fazer? Qual é o caminho para ser abençoado, de fato? Porque então a gente entende que a ordem foi dada. Deus diz, eu vos abençoo, para multiplicar, para dominar. E nessas horas a gente encontra uma certa dificuldade. Não é? É tão simples, irmãos. No dia a dia, lá no seu trabalho, você se depara com alguma situação um pouco mais difícil, lá na escola, onde for. Ah, eu não consigo fazer isso. Você já não disse isso alguma vez? Eu já disse, tá? Estou falando de mim mesmo. Mas como eu não consigo, se ele disse, eu te abençoo para dominar sobre a terra? Ué, por que então eu não consigo? Aonde eu entendi mal o versículo? É para eu dominar. Onde eu coloco a minha mão, aonde você coloca a sua mão, tem que encontrar prosperidade. Tem que encontrar multiplicação. Então, por que a gente para diante de uma situação e cria dela uma grande barreira para seguir adiante e faz essa situação algo que vai nos parar? Não, eu não consigo fazer isso, eu não dou conta. Como não dou conta? O Senhor disse que dá, o Senhor falou, eu te abençoo para dominar sobre a terra. Então domine. E eu sei que você lembrou de alguma coisa aí, que é difícil. É isso mesmo. Domina isso. Olha para esse problema, para essa situação e diz, você não ganha porque eu sou mais. Porque Deus me abençoou. Pode parecer estranho, mas Ele te abençoou. Então não precisa a gente olhar para alguma coisa que a gente quer muito e falar assim, Deus, se o Senhor me abençoar com isso aqui, ó, eu vou fazer alguma coisa. Não, o caminho está errado, querido. Porque aí está tirando essa bênção aqui da sua vida, ó. Não é mesmo? Porque se o Senhor me abençoar, já anulou a palavra dada. Não tem essa, Ele já abençoou. É só tomar posse.
A gente toma posse quando a gente coloca a mão numa situação difícil e vence ela. Não é brincando, é agindo diante de uma situação, diante de qualquer coisa. Eu gosto muito de usar trabalho porque, por incrível que pareça, eu gosto bastante de trabalhar. Então, lá no trabalho, quando a gente tem uma coisa difícil para fazer, a gente vai recuar? Não dá. O patrão não vai ficar feliz, vai causar um monte de problemas. Aí é maldição pura, né? A gente precisa encarar e fazer. Então, diante daquilo, olha bem e fala assim, eu consigo, porque Deus me abençoou. Não, ao invés de dizer, eu vou buscar a bênção de Deus e se tudo correr bem, eu vou retribuir a Deus. Porque Deus já te abençoou. Você não tem que retribuir a Deus por nada, Ele fez isso aí de graça. A gente nem digno é. Mas Ele faz porque Ele nos criou. É por isso que Ele faz. Porque Ele tem um compromisso com a palavra dEle. E é bom a gente começar a ter um compromisso mais sério com ela. Porque Ele disse, eu te abençoo. E a gente não está enxergando isso. Tem um amigo meu que chama isso de falha teológica. Fala, a gente tem um problema teológico, a gente não entende que Deus abençoou, a gente vai continuar pedindo. Me abençoa, Deus, me abençoa, me abençoa. E a gente continua repetindo uma coisa que já não precisa mais. Então, diante de situações difíceis, entenda, você está preparado. Você está pronto para vencer isso. Essa é a situação. Pode parecer que não para você. Porque enfiaram um monte de coisa na nossa cabeça, enfiaram um monte de limites na nossa cabeça, limitaram a gente até onde puderam. Todos os que estão à nossa volta, inclusive a gente mesmo. Mas para nós não há limites. Eu conheço um testemunho de um missionário que eu acho bastante interessante. Ele estava trabalhando na África, em missões, e aí o feiticeiro de uma das tribos lá, veio até ele e falou assim, olha, se o teu Deus, isso aconteceu mesmo, viu, gente, é de verdade. Se o teu Deus te fizer flutuar tão alto quanto o meu, eu passo a servir você e abandono meu Deus. Aí o missionário falou, oh, meu Deus, e agora? Será? Aí o Espírito Santo falou assim para ele, aceita. E ele falou assim, então tudo bem, vamos lá. Ele não questionou Deus. Ele aceitou o desafio. Tudo bem, vamos ver. Aí então o feiticeiro flutuou, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas lá na África os feiticeiros realmente eles voam sobre as potestades, os principados, pegam eles pelos braços e fazem voar sobre as casas e revelam muitas coisas sobre o povo daquela tribo, né? Depois ele vai cobrar isso tudo. E aí então ele levantou uma certa altura. E aí o missionário pensou e orou, né? E agora, Deus, o que eu vou fazer? Porque eu tenho que honrar o Senhor, né? Aí o Espírito Santo disse assim para ele, fecha os olhos e abre os braços. Então ele abriu os braços e fechou o olho. Ele obedeceu. E aí ele não ouviu nada. Então o Espírito Santo falou assim para ele, agora pode abrir o olho. E quando ele abriu o olho, estava a tribo toda ajoelhada, chorando, e o feiticeiro no pé dele, ajoelhado e chorando. Não se sabe, não se fala o quanto ele levantou. Mas alguma coisa aconteceu, amém? Ele era capaz disso? Humanamente não, mas Deus diz, eu te abençoo, e ele acreditou nisso. Amém? Então acredite, querido, tome posse da bênção que você já tem. Não precisa buscar a bênção, você já tem. Só entende que você tem que enfrentar o que tiver diante de você, de peito aberto, e você vai vencer. Porque nós servimos a um Deus poderoso, que nos leva à vitória em qualquer situação.
Mas então nós nos colocamos em uma situação de necessitados, não é? Porque a gente vem, olha, se Deus abençoar, eu vou entregar. Quantas milhões de vezes, pastora, você ouviu isso? É verdade. Olha, se Deus me abençoar com esse trabalho, eu vou voltar a dizimar. Olha, gente. Se Deus me abençoar com aquela promoção, eu vou dar oferta. Seja lá o que for que a gente fala mesmo. Eu me coloco, né, nesse grupo. Mas nós não entendemos que o Senhor busca multiplicadores. E se vocês vão pensar assim, o Daniel vai começar a falar de teologia da prosperidade, estão muito enganados. Porque eu sou totalmente contra. É teologia bíblica, teologia de Deus. Porque ele disse, eu vos abençoo para multiplicar, não foi? Então por que nós não multiplicamos? Porque a nossa cabeça humana, pecaminosa, pervertida pelo mal, entende divisão, não é? Pensa assim, a gente vai ensinar alguém, olha, a melhor situação possível, hein? A gente vai ensinar alguém a ser bondoso. Então, se passa alguém ali com frio, o que eu tenho que fazer? Tiro meu paletó e entrego para ele. Amém? E eu estou fazendo o quê? Aí a gente pensa na nossa cabeça, estou dividindo o que eu tenho, não é isso? Aí é que tá, não estou dividindo nada. Eu estou multiplicando o que tenho. Vamos ler lá em Atos 2, a partir do 42. Porque o povo da igreja primitiva entendeu isso com muita clareza. Acho que o momento de maior clareza de compreensão da bênção de Deus foi esse o momento. Atos 2, 42 diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Então aqui diz que eles vendiam o que tinham e dividiam entre todos, porque eles entendiam, eles compreenderam que à medida que eu tenho algo e eu me disponho a abençoar a vida dos irmãos, eu estou multiplicando aquilo que tenho. Por quê? Porque, olhe bem, eu tenho um alimento lá em casa, amém? Glória a Deus por isso. E aí eu convido um de vocês para ir lá fazer uma refeição comigo. Eu estou dividindo o que tenho? Não. Estou multiplicando. Por quê? Ia alimentar a mim, mas alimentou a mim e a você. São duas pessoas. Então isso multiplicou ou dividiu? Multiplicou. É uma conta tão simples, gente. Eu não sei porque a gente não entendeu isso ainda. É tão simplesinho de tudo assim. É igual 2 mais 2 é 4. Sempre que a gente chamar alguém para congregar com a gente, para estar conosco, com congregar não quero dizer vir à igreja, mas para estar com a gente. Sempre que a gente traz alguém para perto de nós, eu estava só. Mas eu vi o Jonas na rua e cumprimentei, parei para conversar, agora somos 2. Multiplicamos. E se eu estiver comendo e chamar ele para comer, eu não dividi nada com ele, eu multipliquei a comida. Então, quando nós abençoamos,
Quando nós usamos as nossas mãos para entregar, estamos multiplicando e não dividindo. Mas eu não sei aonde que a gente aprendeu que isso é divisão. Então a cabeça, o nosso pensamento está condicionado à perda quando se fala em entregar algo. Depois de décadas e gerações entendendo assim, mas tem que mudar agora. Se você quer ser abençoado na sua vida, entende que sempre que você tirar algo de você e dar para alguém, você multiplicou e não dividiu. A gente tem um exemplo tão claro e bonito disso na Bíblia, é a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus estava falando depois de sair do mar, e aí ele estava ensinando a multidão. Aí ele percebeu que chegava a hora da refeição, e ele falou, é bom que o povo coma. Né? E o que ele tinha em mãos? Nada. Ele não tinha nada. Na verdade, Jesus, ele quase sempre tinha nada. Né? Era o que ele tinha, o de quase sempre, nada. Aí ele chamou Felipe. Felipe, vem cá. Olha, está chegando a hora da comida, e é bom a gente alimentar o povo. Vai arrumar alguma coisa. O que Felipe diz? Olha a visão pervertida pelo pecado, pelo mal. Quando eu falo pecado e mal, assim, vocês não entendam mal não, viu gente? Mas a nossa mente, ela é difícil a gente conseguir pensar com a visão da eternidade. Mas nós somos da eternidade, amém? Então precisamos treinar isso já. E aí então ele chamou Felipe e falou assim, Felipe, vem cá, eles têm que comer, é bom que comam. E o que Felipe fala assim, mestre, a gente não tem nada para servir. O que a gente vai servir? Não tem nada aqui. Os discípulos, eles sempre estavam reunidos. E aí então veio um outro discípulo, né? O André, um outro seguidor. Aí André veio e falou assim, ô mestre, tem um menino ali, ele tem uns pães e uns peixes na sacola. Olha como a visão de André já foi diferente. Estava na sacola, então obviamente não era para alimentar a multidão, amém? Não daria. Quando o Felipe viu aquilo, não, esse aí é para ele comer, ele é a família dele, isso é deles. Dividindo. Mas André não. André falou, olha, é o que tem. E Jesus disse o quê? Então sirva o povo. E não é que serviu todo o povo e ainda sobrou 12 cestos? Então o que aconteceu? Multiplicação. É assim que acontece, queridos, todos os dias nas nossas vidas. Todos os dias 5 que o dinheiro vem e depois o dinheiro acaba. No mesmo dia, às vezes. E aí daqui 5 ou 6 dias você ainda acha algum recurso de algum lugar para comer um salgado ou alguma coisa. É multiplicação. É uma multiplicação pequena, porque a gente entende que está dividindo quando dá, né? Mas se a gente olhar como abençoador, como multiplicador daquilo que a gente tem, e abençoar, de fato, as pessoas, o Senhor vai multiplicar nos nossos bolsos. Então, se quer alcançar alguma coisa, quer alcançar bênção, passa a multiplicar. Aí, às vezes, você está aí no seu lugar pensando assim, pastor, mas eu não tenho nada. Foi o que a viúva disse para o profeta. Eu não tenho nada, vou passar fome. E o que você tem? Me mostra. Porque é com o que você tem que eu vou te abençoar. Não foi isso que aconteceu? Encheu tanta botija que não tinha mais lugar. Amados, está aqui, ó. Não é uma questão de orar mais ou orar menos, e longe de mim ser contra oração. Não é uma questão de economizar mais ou menos. É uma questão de quanto você tem abençoado o seu próximo.
É uma questão de quanto você tem sujado a sua mão em favor do seu próximo. Sabe quando o irmão está fazendo uma casa por conta própria, assim, ele está lá de fim de semana, reformando, e aí você fala assim, mas ele nem chamou, eu vou ficar aqui quietinho. Vai lá. Vai sujar tua mão, rapaz. Coloca a mão nisso e faz acontecer junto com ele. Você vai perceber que Deus vai começar a te abençoar diferente. Porque essas coisas a gente não quer, né? A gente gostaria sim. Eu também. Porque, né? Quem não? Adoraria acordar de manhã e olhar o saldo da minha conta e ter uns milhões lá. Tem até uns memes, né, na internet. Seria maravilhoso. Mas eu nem ia saber usar esses milhões. Porque eu não conquistei. Eu não entendi multiplicação. E, irmãos, isso é tão profundo que se a gente olhar os mega empresários, a gente não se pergunta assim, nossa, aquela pessoa não serve a Deus, não é uma boa pessoa aos meus olhos, né? E, nossa, tem um carrão e tem uma casona, está sempre bem vestido, como que faz isso? Sabe como que faz? Ele abençoa. Talvez ele não tenha nem a visão, ele não conhece a palavra, só que ele tem propósitos. Então, quando a gente vê um mega empresário, um grande empresário prosperando muito, você pode ter certeza de que ele tem uma empresa onde os funcionários são felizes. Ele tem uma empresa onde as pessoas trabalham com gosto para ele. Então ele está abençoando. Está abençoando com trabalho, com condições de vida. Nem toda a bênção é dada, irmãos. Né? Mas é bênção. O meu trabalho é abençoado. Eu fico muito feliz em trabalhar onde eu trabalho. Espero que vocês também fiquem. Então, quando a gente entende multiplicar, não há o que pare. Não há principado que consiga parar a sua prosperidade, se você entender que quando você entrega a alguém, você está de fato multiplicando aquilo. Não há o que consiga te parar. Porque o Senhor disse, independente das nossas decisões, independente daquilo que a gente pensa, né? Desde que a gente multiplique o que a gente tem, desde que a gente entenda que a gente tem que abrir a mão e entregar para o próximo, Ele vai nos abençoar, porque Ele já abençoou e Ele tem um compromisso com a palavra. Ele não volta atrás no que diz. Ele não volta atrás. E Ele falou, eu te abençoo, para ir e multiplicar. Então, diante dos problemas, não diga eu não posso. Diga, o Senhor me abençoou e eu vou fazer, porque eu posso dominar isso. Diante da necessidade, nas piores horas da sua vida, entregue o que você tiver diante do Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai te colocar nos altos lugares. Eu tenho certeza que Ele vai prosperar na sua vida, porque Ele tem um compromisso com o que foi dito aqui, que é a palavra dEle. Amém? Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado por me ouvirem e espero que vocês possam digerir essa palavra ao longo dos dias e colocar isso em prática. Deus abençoe.